Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da FutureCon Connect. Sou Márcio Montagnani, apresentador e colunista do portal IT Show e tenho o prazer de conduzir as entrevistas desta primeira temporada FutureCon Connect, entrevistando convidados mais que especiais para falar sobre os principais temas que estão moldando o universo de TI e telecom. Então, já te convido para acessar o portal digital.futurecon.com.br ou clica no link que está na descrição deste episódio para você ter acesso a um material de apoio exclusivo dessa temporada, que é uma oportunidade para você mergulhar de uma forma mais densa nos principais temas que nós estamos abordando nos episódios. E hoje eu tenho aqui dois convidados mais que especiais. Quero agradecer pela presença, pela participação e disponibilidade. Luzia Sarno, que está como diretora de tecnologia da FDE, e também Leandro Guerra, que está como CEO da EAF. Pessoal, quero agradecer mais uma vez pela disponibilidade e abrir para vocês se apresentarem, falar também um pouco do momento atual de vocês. Luzia, por favor. Ok, obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar aí com a comunidade de tecnologia, porque acho que a gente aprende quando a gente troca experiências, né? Bom, eu sou Luzia Sarno, uma profissional de tecnologia com mais de 30 anos em várias indústrias, né? Então, trabalhei em indústrias, em banco, em agro, em saúde e agora eu estou na educação. Primeira vez no setor público. A FDE é a Fundação de Desenvolvimento para a Educação que presta serviços de tecnologia para a Seduc São Paulo, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E está aqui. Prazer falar com vocês. Prazer todo nosso. Leandro, por favor. Obrigado, Márcio. Muito bom estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Bom estar aqui com a Luzia para discutir um tema tão interessante. Eu sou o Leandro Guerra, eu sou o CEO da EAF, entidade administradora da faixa de 3,5 GHz. É uma associação sem fins lucrativos, que é composta pela Claro, pela TIM e pela Vivo, para executar políticas públicas do governo federal, que são definidas pelo Ministério das Comunicações. E nós fomos criados por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, no edital do 5G. Então, nosso trabalho é executar e implementar essas políticas públicas. Então, uma política, já vou adiantar aqui na área de 5G, nós somos responsáveis pela limpeza do espectro do 5G para que no Brasil possa ser implementado o 5G standalone, a implementação de redes de fibra ótica na região amazônica, é um projeto muito interessante, tem muito a ver com o nosso conteúdo aqui, e a implantação de uma rede privativa e segura do governo federal. E o assunto de hoje vai ser de altíssimo nível. Afinal de contas, quando fala de conectividade, não é só falar de internet, né? E principalmente conectividade significativa vai além do acesso. Nós sabemos que é necessário garantir ali que toda a conectividade seja inclusiva, né, de qualidade transformadora, seja em regiões como escolas, regiões isoladas. Nosso país é um país continental, não é verdade? Então isso significa que não é apenas conectar. E eu tenho certeza que no episódio de hoje vamos falar sobre o cenário atual, né? Vamos falar muitos insights nesse sentido. Eu já queria puxar aqui para a mesa, o primeiro, começando aqui com a Luzia. Como garantir, Luzia, que a conectividade nas escolas não seja apenas um acesso básico à internet, né, mas de verdade uma ferramenta transformadora para a educação digital? Perfeito. Eu acho que como qualquer indústria, e aqui não é diferente, a primeira coisa a tecnologia é um meio, né? Ela não é um fim per se. Então, a primeira coisa é uma estratégia pedagógica. Então, obviamente, o objetivo é o aumento do aprendizado do aluno, mas o que a gente busca é como a tecnologia viabiliza esse tipo de evolução. E no mundo de hoje, ainda mais com os nativos digitais, que são nossas crianças, nós hoje temos mais de 3 milhões de crianças nas 5,3 mil escolas do estado de São Paulo. E mesmo sendo do estado de São Paulo, outro dia eu estava em outra mesa redonda com o Leandro, né? Eu comentei que na minha cabeça, estado de São Paulo, embora eu tenha trabalhado em agro, mas a gente tinha aquela ideia de, sei lá, Avenida Paulista, e não no meio de algum lugar muito ermo. Mas mesmo nós temos escolas em ambiente rural que necessitam de uma tecnologia diferente, mas isso a gente fala um pouquinho mais para frente. De concreto, por exemplo, no nosso caso, nós temos plataformas educacionais dentro de toda uma estratégia pedagógica. E, obviamente, para você usar uma plataforma, você precisa da infraestrutura e você precisa da conectividade para poder rodar todos os estudos que as crianças têm que fazer.
Então, dentro da estratégia, a conectividade é um fator primordial. Perfeito. E ainda entrando nessa questão da estrutura, né? Como a conectividade, Leandro, no seu ponto de vista, pode ser estruturada de forma mais eficiente no sentido de atender às necessidades pedagógicas, mas sem simplesmente fornecer acesso genérico à internet? Esse ponto é muito interessante. A infraestrutura, como foi colocado muito bem pela Luzia, ela é uma camada básica, né? Porque sem a infraestrutura de telecomunicações a gente não consegue alcançar o objetivo. Mas ela somente não basta. Então, a primeira coisa, eu acho que é um planejamento estratégico. Um olhar, né, prévio para como que essa infraestrutura deve ser construída. Qual a melhor topologia, quais as melhores tecnologias que vão ser utilizadas para fazer essa conectividade. É importante não colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Ter alternativas também. E também uma coisa muito importante, a sustentabilidade dessa solução. De nada adianta você ter uma tecnologia de última geração, implantar ela e depois não ser possível manter essa tecnologia. Então a gente tem que pensar em todo esse ecossistema, e um ponto assim principal é o ser humano, né? Como é que o ser humano, aí eu falo dos professores, dos alunos, da administração da escola, digamos, os stakeholders que estão envolvidos nesse processo, como eles podem contribuir, né, para que essa sustentabilidade aconteça e seja segura. Então a gente tem aqui tem que ter um olhar de tecnologia, né, de conectividade, e a infraestrutura, sem dúvida, é chave nesse processo, mas também temos que ter outro olhar, né? Como que, por exemplo, a gente consegue garantir a conectividade significativa? Como é que a gente consegue proporcionar para que o aluno efetivamente utilize os recursos? Ele tem que ter um terminal adequado, ele tem que ter condições de consumir essa banda e tem que ter acesso às melhores ferramentas pedagógicas. E, por outro lado, existe toda essa necessidade de evolução, de expansão, mas também tem as limitações orçamentárias, né? Principalmente no setor público. Eu queria entender o seu ponto de vista, dentro da sua experiência, Luzia. Sei que não existe uma resposta unificada, né, para o nosso país, mas dentro do seu ponto de vista, o que você pode compartilhar sobre essa questão, né? Como equilibrar a necessidade de expansão com essas limitações orçamentárias no setor público? Perfeito. Primeiro, eu acho que você tem que entender e fazer gestão da tua rede, né? Então, há escolas pequenas, médias, grandes e muito grandes. E a gente, como o Leandro colocou, você não coloca, obviamente, toda a tecnologia semelhante em todos os tipos diferentes. Então, você fazer a gestão, porque no desenho inicial, no desenho da arquitetura e da topologia, você tem uma visão, mas obviamente no dia a dia você tem que acompanhar e entender o que está acontecendo na ponta ali. Então a primeira coisa, com informação, você sabe equilibrar isso de uma maneira centralizada. Nossa topologia é centralizada, então nós temos os links, obviamente, chegando às escolas, mas a gente utiliza a infraestrutura do Intragov dentro da estrutura da Prodesp, que é do governo do estado de São Paulo, e utilizamos isso centralizadamente, que chega nos nossos data centers e que faz toda a gestão, inclusive da parte de segurança, firewalls, etc. Então, dada essa, vamos dizer assim, o conhecimento da tua topologia e da tua rede, aí você começa a otimizar onde é necessário. Então, vamos lá, as coisas, digamos, as maldadezinhas. Então, você elimina todo tipo de coisa não relacionada à área pedagógica. Então, as crianças não gostam muito, mas as redes sociais e coisas que o valham. Roblox, não permitimos, obviamente, isso dentro da rede, e isso já cai bastante por conta do uso das crianças. Agora, com a questão do celular fora da sala, que não seja para fins pedagógicos, isso também ajuda a gente. Mas, de qualquer maneira, você começa por otimização. E aí você entra com características técnicas também. Por exemplo, nós temos 5.3 mil escolas, metade delas basicamente já tem SD-WAN. Então, com isso eu consigo fazer o balanceamento, eu consigo ter um link de contingência. Então, a gente vai usando a própria tecnologia para ajudar na gestão e na economia e utilizar corretamente. Se a gente identifica alguma plataforma que está consumindo demais, etc., enfim, tratamos pontualmente onde é o ofensor maior. Não, perfeito. E somando essas novas tecnologias, você deu uma pincelada ali, mas existem muitas oportunidades de implementação
com foco em redução de custos, né, para ter uma conectividade mais acessível, ali, principalmente para regiões mais remotas. Aí eu queria entender, Leandro, quais são essas tecnologias mais emergentes que você pode pontuar para a gente? Nós temos aqui algumas tecnologias que estão emergindo muito fortemente agora, né? Se fala muito dos satélites de baixa órbita, por exemplo, que já está bem popular no Brasil, mas eu defendo sempre o 5G como uma tecnologia que, à medida que vai ganhando escala, ela pode também ter um alcance muito grande e redução de custo. Por que eu falo isso? O grande desafio que nós temos no Brasil, em qualquer país, é você levar fibra ótica, né, para os endereços, né, para as escolas, para as residências. E no Brasil o desafio é muito maior, né, porque nós temos, primeiro, nós temos um país de contrastes, né, bairros que são muito bem atendidos, né, pela própria natureza, né, digamos assim, do mercado ali, e tem outros lugares que não são tão bem atendidos. E nós temos um país que é continental, então tem muitos municípios brasileiros que ainda não possuem, por exemplo, um backhaul de fibra ótica. Né? Mas na medida que nós vamos avançando, o 5G se torna uma possibilidade interessante, porque a gente tem no 5G uma tecnologia um serviço chamado FWA, né? Que é o Fixed Wireless Access, ou seja, você provê uma banda larga sem ter o acesso cabeado. Então, uma CPE, né, que você coloca na sua casa ou na escola, ela pode estar conectada na rede 5G, aí sim com baixo custo. Lógico, isso exige um modelo de negócio, né, que cada operadora desenvolve, mas considerando o nosso país, com as dimensões que nós temos e os desafios de infraestrutura que nós temos, eu acredito que realmente o 5G FWA, como está acontecendo, já começando a acontecer e já está bem desenvolvido em outros países, seja um bom caminho para a gente poder ampliar essa conectividade significativa. Perfeito. Antes de continuar aqui as perguntas, nós tivemos um episódio específico sobre FWA na temporada FutureCon Connect. Então, você que está acompanhando aqui nosso podcast, eu te convido para acessar o digital.futurecon.com.br para ter acesso, né, a toda essa jornada de conhecimento que nós estamos fazendo sobre o universo de TI e Telecom. E eu queria até trazer a próxima pergunta para vocês dois, porque você tem uma experiência, por um lado, ali de operadoras, você também tem todo esse background que você trouxe para a gente. Mas a questão é, como as empresas privadas podem enxergar, né, conectividade na educação, não somente como um investimento social, mas também como oportunidade mais estratégica para a inovação? Eu brinco que a gente tem uma vasta, vamos dizer, oportunidade para as operadoras para poderem inovar conosco. Porque, como o Leandro comentou, temos todo tipo de escolas em diversas localidades, temos situações, vamos dizer, adversas, tanto socialmente quanto até de acesso. Tem escolas que a gente só chega de barco. Então, por exemplo, a gente já tem satélite de baixa órbita em várias das nossas escolas que tem essa característica. Então, a gente é, vamos dizer assim, um celeiro interessante para servir para esse tipo de situação. Mas, em particular, eu conheço uma das grandes operadoras que eu entendo que a estratégia dela está sendo muito inteligente. Por quê? Porque a gente sabe que também a questão da conectividade per se é uma commodity, né? Todas as empresas estão evoluindo, estão investindo pesadamente e, afinal, se chega a operadora A ou operadora B, é uma questão mais de nível de serviço e de preço, ou seja, está virando uma commodity. Então, dada essa situação, como é que elas vão sair desse modelo e continuar? Porque, obviamente, a gente precisa de conectividade. Então, uma das grandes operadoras, por exemplo, está fazendo associações, seja na área de saúde, seja na área financeira, seja na área de educação, lançando produtos, utilizando todos os ativos deles, mas lançando produtos com esse tipo de acesso, inclusive numa questão de inclusão. Então, você tem uma saúde muito mais barata, você tem uma educação, não obviamente do lado oficial do país, mas os outros tipos de educação que a gente tem, e você tem um lado financeiro também. Então, você veja, eles estão usando a infraestrutura deles, todos os ativos deles, e lançando produtos para o mercado em outras indústrias. Então, esse tipo de coisa só aprenderam trabalhando, porque antes daqui eu estava em área de saúde também. E, na teoria, uma operadora virou uma concorrente minha.
é muito interessante isso. E no seu ponto de vista, Leandro, essa é uma vertente ali, uma possibilidade de escala, né? Mas como que as operadoras podem criar soluções, como esse exemplo, para escalar e entregar de fato aí, essa conectividade significativa? Eu acho que a palavra que me vem à mente aqui é inovação, né? E quando a gente fala de inovação, tem tudo a ver com conteúdo pedagógico. Né? Quando você tem conhecimento técnico, através do conteúdo pedagógico, você dá um salto de qualidade. E do lado das operadoras, a gente vê muitas tecnologias que estão já emergindo, inteligência artificial, por exemplo, que são fundamentais, né, para o futuro das operadoras. Especialmente quanto à redução de custo e melhoria de qualidade também. Então, eu acho que é uma relação muito ganha-ganha aqui quando a gente pensa em telecomunicações ou infraestrutura de telecomunicações e educação. Na realidade, as coisas são independentes. E o que nós precisamos, na verdade, é identificar essas sinergias. E eu acredito que isso no Brasil é um terreno muito fértil para isso, porque a gente tem algumas características assim muito diferentes de outros países, né? A gente tem um espírito, né, do brasileiro de muita inovação, né, muito empreendedor também. Perfeito. Então eu acho que o casamento dessas duas áreas, elas nos leva, enquanto país, até como estratégia de país, para um outro patamar. Então eu acredito muito que a gente tem aí muitos caminhos para percorrer juntos com a área de educação. Muito bom. E até para compartilhar, no final do ano passado tivemos uma missão na China e na Coreia, e ao apresentarmos o que a gente tinha aqui no Brasil, e todo mundo, vocês sabem lá, realmente o desenvolvimento está acelerado, eles se surpreendiam em tudo que a gente já tinha conseguido fazer aqui, e eles ainda estavam estudando como chegar lá. Aprendemos, claro, algumas coisas com eles, mas também ensinamos. Então ratifica isso que você está comentando, Leandro. Perfeito. E o Brasil... Por favor, Leandro. Não, eu sou apaixonado por esse tema, porque eu acho que o conhecimento é a base de tudo, né? Para o engenheiro de telecomunicações, o conhecimento é fundamental. A gente não pode ficar estagnado, né? Então, eu acho que essa sinergia de educação, conteúdo pedagógico, e é claro, começa lá da base, né? Eu estou falando lá da inteligência artificial, mas a gente também está falando do ensino básico, né? Porque dali é que vão surgir os novos engenheiros, né? Os novos inovadores. Então, eu acho que essa integração é estratégica para um país como o nosso, e a gente precisa sempre de muita sinergia. Alinhamento também de políticas públicas é muito importante, porque isso a gente tem que direcionar os nossos vetores, nossos recursos são escassos também, né? Nossos desafios são grandes. Então a gente tem que direcionar os nossos esforços na mesma direção. Perfeito. E toda essa questão de inovação, inteligência artificial, a conectividade traz ali muitos desafios com relação à segurança, à privacidade de dados e também a qualidade da conectividade, né? Então eu queria falar um pouco agora sobre os riscos de cibersegurança que as escolas estão e vão continuar enfrentando cada vez mais com a evolução, né, de toda essa questão. Luzia, quais são esses desafios mais críticos, né? E como que as escolas estão lidando com isso com relação à proteção de dados, segurança cibernética nessa era de conectividade? Perfeito. Eu acho que como qualquer indústria, você tem um nível de maturidade e conhecimento, vou chamar centralizadamente. Então, por exemplo, dentro de tecnologia, obviamente, todos os cuidados técnicos, etc., que são tomados e todas as ferramentas necessárias estão em place, tanto na ponta da escola quanto nos nossos data centers. LGPD, todas as legislações que temos que acompanhar, obviamente, estão aqui. Aí você vai para o outro ponto, que são os usuários, que não diferem de qualquer outra indústria. Então, do mesmo jeito que as pessoas caem em golpes de WhatsApp, eles acham que fornecer o user a senha, clica aqui, ganha um chocolate, vai dar tudo certo. Então, passa por uma responsabilidade da gente fazer um letramento sobre os riscos, mas eu te digo até mais, principalmente relacionado com inteligência artificial, de um uso ético, por exemplo, da inteligência artificial em uso ético das ferramentas digitais. Porque todos nós fomos alunos, né? Então, se eu encontrar um meio que é mais fácil,
por que não usá-lo? Não é assim? Os alunos não são diferentes conforme as gerações vão vindo. E aí você tem que conscientizá-los que o uso de um chat GPT pode e deve ser utilizado, por exemplo, para um desenvolvimento inicial, para expandir teu conhecimento, mas não é para dar um copy-paste do que está ali e achar que você aprendeu o que estava lá. Então é um caminho cultural de letramento, isso eu falo dos alunos principalmente, obviamente incluindo os professores, mas aí a gente já está num público adulto que está, enfim, mais bem preparado, e dos próprios servidores como um todo, nos seus tratamentos normais, do que é a importância de você preservar a segurança da informação do dado que você está trabalhando, né? Perfeito. E você comentou uma questão, Leandro, sobre os profissionais de tecnologia. Hoje existe uma escassez, o mercado está olhando para essa questão com muita atenção, porque além da escassez de colaboradores, estamos concorrendo com o exterior, né, com toda essa questão de conectividade, é algo natural, né? Em regiões remotas, isso acaba agravando ainda mais. Então, o que você recomenda, né, para garantir a implementação de uma infraestrutura bem implementada, sabe, com padrões de segurança já avançados, evitando essas vulnerabilidades mais técnicas nessas regiões remotas? Olha, o desafio nas regiões remotas é maior ainda, mas logicamente que tudo começa com planejamento também estratégico. Nós temos tido uma experiência muito interessante enquanto EAF na implantação das infovias, né, que são redes de fibra ótica, cabos de fibra ótica na região amazônica. E é interessante porque nós estamos indo a regiões praticamente que antes não se chegava à conectividade, né? São populações ribeirinhas que não tinham nenhum contato com a internet, por exemplo. Aí o que a gente percebe, eu acho que a Luzia foi muito feliz em colocar aqui o fator humano. A gente pensa muito na máquina, né, nos sistemas, no firewall para proteger a rede, mas tudo nasce, né? A primeira proteção somos nós, né, quem opera a rede, quem usa a rede, o usuário da rede. E na área de educação é como uma outra indústria, então a gente precisa ter os mesmos cuidados. E eu, por exemplo, dentro da EAF nós temos um programa de proteção, de cibersegurança, em que todos os colaboradores são treinados. Eu vou contar um caso porque ele é engraçado, né? A gente tem alguns exercícios internos para mostrar como o fator humano é importante. E eu sou um cara muito assim antenado, né, com essa questão da proteção, de não entrar num phishing. E nós fizemos um evento lá interno, né, que era mais uma confraternização. E no dia seguinte, sem eu saber, mesmo eles não abriram nem para mim a informação, mas fizeram um phishing. Um phishing interno no grupo interno WhatsApp. E era uma brincadeira, assim, olha, clique aqui para ver as fotos, eu não lembro exatamente qual foi, mas eu confesso que eu caí no phishing pela primeira vez, porque quando o phishing é externo, no teu e-mail pessoal, você acaba ficando mais atento. Mas aquilo me serviu e me chamou a atenção, porque na realidade tudo começa por nós usuários. Então, se a gente está atento às questões de phishing, usar uma senha mais sofisticada para evitar que alguém, né, copie com sua data de aniversário, não compartilhar a senha, como foi colocado pela Luzia, essa é uma parte da proteção que ninguém pode fazer, nenhuma máquina vai poder fazer pela gente. Então, essa é a primeira parte, do fator humano. O segundo, e aí quando você fala das áreas remotas, realmente é um grande desafio, mas são praticamente os mesmos. A diferença principal é que na área remota ela é muito mais sujeita, né? Ela é mais frágil em termos de infraestrutura, mais vulnerável. Então, por exemplo, normalmente a informação não está lá, né? Ela está em São Paulo, ela está no Rio, o data center, o conteúdo. Então, por exemplo, é importante no planejamento estratégico ter uma visão, e especialmente pedagógico também. Como é que a gente faz o edge computing? Como é que a gente desenvolve o edge computing? Como é que a gente coloca a computação na borda? Porque isso também vai ajudar, vai proteger mais essa informação, além de gerar uma qualidade muito maior para o usuário na percepção do serviço e reduzir custos também. Então, são pequenos detalhes, quer dizer, importantes, mas desde o planejamento estratégico, não é só a topologia da rede, não é só a constituição e definição de plataformas de segurança, como firewalls, mas também onde é que você distribui o conteúdo e como é que você faz o letramento dessas pessoas. Ainda não existe a bala de prata da cibersegurança, né? Acho que não vai existir, ainda mais com computação quântica e inteligência artificial. Estava ontem comentando, eu acho que é um risco enorme, né? Acho que vocês viram os lançamentos dos novos chips quânticos, etc. É uma preocupação muito séria, que começou no ambiente financeiro pelos motivos óbvios, mas hoje
todas as indústrias estão muito expostas e tem ainda a questão pior da engenharia social, né? Então eu já vivi em vidas passadas situações de engenharia social muito sofisticadas, muito sofisticadas. Trabalhei em banco também, então realmente é uma luta constante, como qualquer crime. E, enfim, acho que não existe uma bala de prata. Perfeito. E com a evolução da tecnologia, hoje existem empresas na Dark Web que você contrata ali ransomware, você contrata tipos de ataques. Eu tenho uma pergunta que eu quero falar muito com você sobre toda essa questão de educação, mas o Leandro ia complementar. Desculpa. Não, basicamente é isso. Eu acho que quando a gente fala das áreas remotas, a gente tem que se preocupar sim com a infraestrutura e melhorar a topologia, porque hoje existe uma grande fragilidade, mas eu acho que a questão do letramento é super relevante, porque as pessoas estão muito distantes, e muitas delas, como eu comentei, elas estão iniciando o contato, né, com a tecnologia. Então a gente tem que ter a dupla atenção com esses brasileiros que estão lá, né, nessas áreas remotas. E só para complementar, eu tenho uma prima que tem uma menina adolescente na Suíça. E ela estava falando com um pedófilo, sem saber. Então, é assim, as nossas crianças precisam ser protegidas. Do mesmo jeito, quando nós éramos crianças, fala não fale com estranhos, etc. O mundo da tecnologia, ainda mais com vídeos, fake voz, deepface, enfim, você faz isso não escondendo a situação, mas mostrando e guardando e fazendo gestão, né? Os controles parentais e tudo isso são muito importantes. Vocês comentaram sobre conscientização. Eu acredito muito nisso, porque hoje ainda estamos no início e a gente consegue pegar esse podcast, traduzir para outras línguas, trocar, utilizando a voz da pessoa. Então a conscientização vai de buscar a informação na fonte certa, investigar. Então eu queria, dentro das suas experiências, Luzia, hoje no setor público, mas com essa vasta experiência em outros setores, quais exemplos você pode trazer de ações bem-sucedidas para esse trabalho de conscientização do usuário final? Porque muitas vezes o CISO é muitas vezes pego em uma ou outra ação e ele conhece, tem uma base técnica, mas e o professor? E o usuário final daquele plano de saúde? Perfeito. Quais exemplos você tem? Olha, a gente começava tentando tirar essa carga técnica, porque aí se a gente começa a falar de bits e bytes fica muito ruim. Então, a gente começava comentando sobre casos de golpe no WhatsApp. Quem não conhece a mãezinha ou a avózinha que teve um susto, no mínimo um susto, se não conseguiu passar situações desse tipo. Então, você traz, vamos dizer, a vida cotidiana do usuário e com isso você tira todo aquele peso. Eu falo assim, não, comigo nunca vai acontecer. Imagina aqui dentro de casa, dentro dessa empresa, não procede isso. Na verdade, na sua casa está acontecendo isso e continuamente. Minha sobrinha dormindo no quarto ao lado e minha irmã surtando, e aí o meu cunhado falou, a Flávia está no outro quarto, ninguém sequestrou a menina, mas você entra naquela neura. Então, as nossas coisas bem-sucedidas passam por você tangibilizar no dia a dia das pessoas. Uma vantagem, né, dizer, os adultos não nativos digitais, eles têm uma dificuldade maior. É fato, porque uma vez que está digital, tem uma credibilidade para eles de alguma maneira. Então, mas foi o Leandro que me passou isso. Se o Leandro me passou, isso é verídico. Não, primeiro que eu não sei nem se foi o Leandro, tem um Leandro com um M, não um N, toda essa sutileza que a gente vê, as pessoas obviamente não percebem. Então, você tangibilizando, você consegue dar uma visão mais realista. E aí você vai elevando. Então, aí você começa com as coisas tão simples quanto você passa o seu user e senha do banco para alguém, que não seja, né, óbvio, de confiança, para o seu colega de trabalho. Não. Então, por que você está passando o user e senha para o demais?
Em particular no governo, a gente tem agora o GovBR como um dos... a gente está migrando os logins para um GovBR, que tem um nível de segurança bem maior, etc. Então, isso está ajudando a rede. Somos 300 mil servidores, dentre eles 200 mil professores. Então, vocês imaginam que falar disso para esse público tão grande, tão vasto e tão heterogêneo não é uma coisa tradicional. Então, para mim, aqui, mantenha simples, explique do lado do cotidiano, e aí você começa a conversar mais do lado, vamos dizer, corporativo, né? Com isso, eu acho que você tem mais. Phishing é uma coisa maravilhosa. Todo mundo gosta, ficam falando, eu acho ótimo. Eu lembro um caso que a gente fez de phishing na empresa anterior, e a gente estava dando um desconto, qualquer coisa desse tipo. E aí depois que, né, todo o processo foi divulgado e as pessoas caem para um letramento, assim que ele cai no phishing, a gente trazia uma tele falando, olha, você foi pego, assim, assado, etc. E ele fazia de novo o cursinho, etc. Mas aí depois eles fizeram meio que uma reclamação no RH, por que não tinha o tal desconto de verdade, né? Falei, opa, gerei problema aqui, a gente criou uma coisa. E os phishings, e a gente o fez já dentro da secretaria, nós começamos sempre muito toscos. Sabe? Qualquer pessoa que bate o olho fala que coisa esquisita, né? E mesmo assim, obviamente, boa parte cai. E aí você vai sofisticando até quase pegar os CEOs de alguém ou conselheiros. E eu ficava super contente quando eles me ligavam. Lu, tem um e-mail super esquisito aqui. Falei, parabéns, você não caiu no nosso phishing, porque a gente não avisava ninguém também. De tudo que você contou, deu para entender que é literalmente uma tradução. Que o executivo, seja de tecnologia ou próprio de cibersegurança, precisa, né? Porque nós de tecnologia, a gente tem, né? É natural a gente pensar muito técnico. É normal, né? Isso. Agora, o que eu acho muito importante é a conscientização, eu brinco do alto clero. Leia-se o conselho, as diretorias executivas, fazer um trabalho especial com eles, mostrar o que tem na Dark Web. Eu contratava normalmente, enfim, pesquisas para entender se os CPFs dos conselheiros e da diretoria executiva estava sendo assediado na Dark Web, com engenharia social, com qualquer outro problema. E isso, quando você traz para o pessoal, acho que a ficha cai. E aí você consegue ter uma conversa madura, um pouco mais técnica, como segundo passo, mas se você não tem como sponsor e conscientização antes de ser sponsor, a pessoa precisa entender o tamanho do risco que a situação está ocorrendo, isso acaba tendo um prejuízo grande. E infelizmente aí você usa, né, as informações públicas das invasões para falar, olha, não é lá na Rússia, é aqui do lado, é conosco. Perfeito. Me veio na cabeça um exemplo que eu achei muito legal, Leandro de Oliveira. Leandro, ele é um executivo de mercado. Eu conheço o Leandro. Ele falou, seu xará. Uma vez eu entrei numa empresa, eles levaram um carrinho de sorvete, e saíram dando o sorvete para os funcionários. Então, quero um de chocolate. Legal, pegava o sorvete de chocolate, a foto de chocolate, abriam e reclamavam, não, mas é coco. Mas só que estava escrito coco com a foto de chocolate. Aí vinha todo um contexto de, cara, isso é um phishing, você precisa ler, você precisa entender. Então, é um exemplo que eu costumo sempre lembrar aqui. Uma boa analogia. Uma boa sacada. Ainda mais com esse calor, ia adorar. Pois é. Verdade. Leandro, eu queria dar um passinho atrás, porque você comentou, né, sobre o tamanho do nosso país, e cada região, obviamente, tem uma maturidade e uma realidade completamente diferente. Mas existem métricas, indicadores que você consegue trazer para avaliar a qualidade da conectividade? Bom, existem aquelas métricas tradicionais, né? Coisa de engenheiro, de técnico de TI, que é aquela coisa do throughput da rede, né? A velocidade que você consegue oferecer ali no acesso.
Então, para você ter uma ideia, assim, o MEC, né, trabalha com um throughput de, eu acho que de 1 megabit por segundo por aluno no horário de maior movimento. Né? É uma premissa. É uma métrica, isso. Né? Isso. Mas nossas casas, quando a gente contrata uma banda larga, também a gente se baseia nessa métrica. Né? Eu quero 1 gigabit por segundo para ficar com um streaming super, né, turbinado. Essa é uma métrica. Né? Então, essa é uma métrica que a gente tem que ter em mente. A outra métrica que é muito relevante é o que a gente chama de latência, né? Que é o atraso da rede. Quando tem a latência é da ordem de milissegundos. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de IoT de serviço de missão crítica, como uma cirurgia à distância, essa latência tem que ser menor que 1 milissegundo. Né? Mas quando a gente fala de aplicações assim, gerais, vamos colocar ainda a ordem de dezenas de milissegundos. Mas é uma métrica bem relevante. A outra é o jitter. O jitter é a variação da latência. Então, também é uma medida importante, porque se o jitter for muito alto, você perde sincronismo na rede e, portanto, você perde qualidade. Né? Então, a outra importantíssima é a disponibilidade. Quanto tempo o teu sistema está disponível? Né? Então, essas coisas são métricas e KPIs que a gente sempre adota. Agora, o que eu acho que é o mais importante, sabe o que é? É o que o usuário percebe da rede. Exato. A gente fala muito dos termos técnicos. Bits e bytes, ele só quer saber, está funcionando rápido, é isso que eu quero. Exatamente. O que é mais importante? E aí eu acho que cada indústria tem sua realidade. Né? Então, assim, o que o aluno acha importante? Vamos fazer uma pesquisa e vamos descobrir qual que é a melhor métrica para medir, para realmente saber se o serviço está sendo efetivo e eficaz e com qualidade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente nunca pode perder de vista. A gente está muito acostumado com máquina, inteligência artificial, mas a gente nunca pode perder o foco no principal, que somos nós, né? Os indivíduos, as pessoas. Então, se a gente está satisfeito, pode ser que a minha rede não seja tão veloz assim, mas para mim a aplicação está muito boa. É isso que eu queria. Isso. É isso que eu acho que é mais importante. Você também comentou sobre inteligência artificial e a dificuldade dessas manutenções, né, em áreas remotas, enfim. Como que a automação e inteligência artificial já vem sendo aplicada nos estados para otimizar toda essa questão de manutenção, da infraestrutura, enfim? Isso é um tema bem interessante porque está em franca evolução. As operadoras já usam a inteligência artificial. Por que a inteligência artificial nos auxilia? Né? Ela consegue predizer. Ela tem uma capacidade de tomada de decisão, logicamente, muito mais rápida e comparar os modelos, né, de comportamento da própria rede. E também tomar ações autônomas. E com isso, né, a gente evita problemas maiores. Eu acho que esse é o ponto principal. A inteligência artificial ela pode nos ajudar nesse sentido. Né? Ela já ajuda. Então, e isso eu acho que está em franca evolução. A gente está vendo só talvez o começo desse processo, mas é mais ou menos assim. Eu faço uma analogia com uma coisa muito simples, né, que é o nosso carro. Então, é um pouco parecido até, porque o carro hoje está todo conectado também. E imagina que no carro você não percebe, mas ele está com alguma falha, os teus pneus estão descalibrados e ele não está indicando no painel. Aí, como era o nosso carro antigamente, né? Aí você vai para a rua, para a estrada, o que acontece na tua viagem de férias? O carro quebra, a roda quebra. Acabou com as tuas férias, né? Você vai atrasar as tuas férias, você vai ficar chateado, e sem contar que você pode ter um grande prejuízo. E a segurança, pode ter um acidente, né? Poderia acontecer. Bom, por que eu estou fazendo essa analogia? Hoje, com os carros conectados e inteligência artificial, os grandes fabricantes têm isso já, né? Ele consegue fazer uma predição do risco que, de repente, primeiro que ele vai indicar no painel, ou na central, e vai te avisar, olha, você precisa calibrar teu pneu. Mas se você não fizer isso, de repente, ele pode até estar num nível razoável. Só que ele já fez uma comparação que naquele nível que está um pouquinho mais baixo, associado com algum problema do amortecimento, que ele também está medindo, e vendo que isso aconteceu numa estrada parecida com essa que você vai viajar, porque tem muita curva, é uma serra, pode acontecer um acidente. Eu estou pegando um exemplo simples. Perfeito. Mas é para a gente ver o potencial. E na rede é a mesma coisa. Né? Então, a falha de rede pode acontecer. De repente, eu estou com um show, né, na praia do Copacabana e reforcei minha rede e tudo mais, mas a inteligência artificial já comparou esse comportamento com um outro show que aconteceu em outra região e que, por alguma razão, a gente tem que tomar um cuidado, porque o que você fez ali não vai ser suficiente. Então, reforça ali aquela posição, o sinal, a cobertura, a capacidade da tua rede num determinado ponto. É um exemplo simples, mas eu acho que serve para muita coisa. E assim, é impossível, né? Humanamente impossível. Eu lembro alguns anos atrás, quando eu vi os primeiros relatórios de cyber, por exemplo,
Falei, gente, vou me cortar os pulsos aqui, né? Porque eram milhões de problemas, possíveis problemas. Então, de maneira análoga, na infra, na rede, se você não tem um uso inteligente de separar o que é realmente crítico, quando a gente está falando de bilhões, literalmente, de acessos simultâneos, é humanamente impossível. Então, para a gestão, para a prevenção, tudo isso vem ao encontro da gente ter uma rede mais segura, mais resiliente, e as pessoas não têm a mínima ideia o quanto a gente trabalha por detrás para conseguir, né? Eu falava isso para um chefe meu, assim, quando você está numa estrada toda lisa, você não agradece, nossa, que engenheiros bons, que manutenção boa, né? Você só reclama quando está cheio de buraco. Então, por favor, elogia quando não dá problema. É mais ou menos isso. Os problemas a gente não enxerga. Exato. Mas eu lembro, eu estou fazendo uma outra analogia, a gente está implantando a rede, as fibras na Amazônia, né? Então são cabos de 24 pares de fibra e com altíssima capacidade, que realmente são estradas digitais e que vão levar muito desenvolvimento para aquela região. Aí eu estava fazendo uma analogia também, imagina o seguinte, né? Os equipamentos, a gente tem mini data centers, que à medida que o cabo vai tendo, que ele vai abrindo, né, que ele vai subindo, né, numa localidade, a gente tem o cabo, ele chega no mini data center e lá dentro você tem os equipamentos. Agora você imagina também, isso é tudo monitorado, à distância, tem toda uma gestão, mas imagina que fisicamente, praticamente um especialista vai passar por ali uma vez por ano, talvez. Então, se a inteligência artificial consegue predizer, né, prever algum tipo de falha, que basta de repente ele ir lá trocar aquela peça e não vai precisar voltar numa emergência, porque se a emergência acontecer, especialmente nas regiões, as escolas, os hospitais, as casas vão estar desconectadas. Então acho que essa é um exemplo também de como é importante, né, a inteligência artificial na manutenção. Dado que o Leandro falou de carro, vamos falar do corpo nosso, né? Eu, na minha vida passada em saúde, é exatamente a mesma coisa, né? Com você identificando logo no início, predizendo, você tem uma chance de dar muito mais certo, né? E é por isso que a gente está com um nível de longevidade. Então, acho que a tecnologia, eu sempre falo isso, a tecnologia não tem o lado bom e o lado ruim, na minha visão. O que tem é o que a gente faz o uso dela. Então, a inteligência artificial para cybercrime tem um potencial devastador. Em compensação, a gente pode usar para combater o cybercrime e para diversas outras aplicações que vêm ao encontro de uma sociedade mais justa, das pessoas mais felizes. Então, eu acho que é o que a gente faz dela, né? Perfeito. E antes de ir para o próximo bloco aqui, eu tenho um convite para te fazer. Peço para você acessar o link que está aqui na descrição deste episódio ou diretamente digital.futurecom.com.br para você ter acesso aos outros episódios dessa temporada que está incrível e também ao material de apoio exclusivo dessa temporada, que nós trazemos a conversa que nós temos aqui de uma forma mais densa, com dados, com estudos mais aprofundados, tudo isso para você consumir da melhor forma possível todo o nosso conteúdo. Bom, dando continuidade aqui no nosso terceiro bloco, vamos falar agora sobre modelos sustentáveis, inovação, enfim. Luzia, a evolução tem sido algo exponencial. Mas como garantir, né, projetos de infraestrutura, pensando não somente em conectividade, mas em toda essa questão de volume de dados, enfim, a longo prazo? O que você pode indicar para garantir essa infraestrutura para os próximos anos? Eu acho que começa no nosso caso, com uma estratégia pedagógica, né? Não vou colocar tecnologia pela tecnologia, então precisamos entender como é a visão da evolução pedagógica e o quanto disso está atrelado à tecnologia, porque aqui, é óbvio, é um podcast de tecnologia, mas vamos lembrar dos bons seres humanos que estão por detrás, professores que são imprescindíveis aí para a educação das crianças. Então, dentro da evolução pedagógica, no que tange tecnologia, aí a gente vai fazendo o depara, vamos chamar assim, e nos preparando. Do ponto de vista do quê? De uma arquitetura robusta, de uma escalabilidade, de um nível de serviço que o Leandro bem comentou, o que é desejável do ponto de vista de performance, coisas que o valham, e aí você tem que equilibrar, né? Porque eu também não preciso ter, né, uma Ferrari se eu estou ainda precisando de uma bicicleta. Então, nós de tecnologia temos que ter um certo cuidado
de não se apaixonar pela tecnologia per se e falar, nossa, então agora o 6G é a coisa mais maravilhosa que eu tenho, então eu vou lá e vou colocar isso, se eu não preciso ainda dessa tecnologia. Então, acho que esse equilíbrio, dado uma estratégia, no nosso caso, pedagógica, que o que dela demanda tecnologia, eu me adequar com as tecnologias existentes e nessa visão de médio e longo prazo, sempre com o objetivo de negócio no final. E, Leandro, somando tudo isso que a Luzia trouxe, existem muitos temas relacionados a modelos de infraestrutura sustentáveis, né? Nós temos aí energia solar, data centers verdes, data centers nucleares, enfim, existem várias questões que nós podemos tratar aqui, mas eu queria entender, dentro do seu ponto de vista, quais modelos podem ajudar a viabilizar a conectividade em regiões remotas. Esse ponto é bem interessante porque o Brasil também tem uma posição bem estratégica nesse ponto, né? A gente tem que pensar que, data center é essencial. Eu acho que você ter data center cada vez mais pulverizado, né, com edge computing, é uma estratégia interessante porque você também fica mais perto também, distribui de forma mais equânime, né, o acesso e melhora a qualidade também no acesso à informação. Mas a gente tem que lembrar também que o data center, como todo equipamento, ele necessita de uma coisa básica, que é a energia. Perfeito. E a energia, e aí eu vejo a posição estratégica do nosso país, porque o Brasil é um grande gerador de energia, especialmente energia limpa. Então, aí a gente fala do data center verde, né? Então, eu acho que aí também, a gente, com a nossa posição de país totalmente favorável, o que a gente precisa, na realidade, é desenvolver um planejamento estratégico alinhando essas verticais, né, conectividade, energia e também sustentabilidade nessa mesma direção. A nossa experiência nesse projeto das Infovias é muito interessante, né? Eu estava comentando, nós usamos um mini data center para equipar toda a parte do backbone, né, que vai iluminar essa fibra ótica que nós estamos lançando. E esses data centers são basicamente sustentáveis, porque eles usam energia solar como energia primária e também com uma alta capacidade em termos de bateria, que também é importante, né, para poder sustentar, deixar de forma assim, mais sustentável o projeto. E no próprio lançamento, o conceito do projeto já é sustentável, porque nós não derrubamos nenhuma árvore para lançar esse cabo, né? Nós utilizamos o leito do rio e depositamos o cabo ao longo de dezenas de milhares de quilômetros na bacia amazônica. Com esse modo de lançamento, nós simplesmente não temos nenhum efeito ecológico no meio ambiente. Isso é muito positivo também. Existem questões também de racks confinados que otimizam ali a questão energética, e eu queria até, nos bastidores aqui a gente estava batendo um papo sobre a evolução do Brasil perante o mundo mesmo, com relação à infraestrutura, já preparando ali para a implementação do 5G em áreas rurais, enfim, você deu essa pincelada, eu queria que você trouxesse para a gente. Eu acho que é importante esse posicionamento, porque, eu estou nesse setor há quase 40 anos, né? E aí eu acompanhei de perto toda a evolução, desde a primeira geração analógica até chegar agora no 5G. E, de fato, o Brasil, ele sempre, por uma razão, um motivo até regulatório muitas vezes, ou às vezes até tecnológico, ele sempre andou um pouco atrás de outros países, né? E no caso do 5G, é muito bacana verificar que o Brasil realmente está na ponta da tecnologia, e eu acho que a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, ela foi muito feliz em algumas definições. Por exemplo, exigir que essas novas redes 5G sejam standalone, que é uma rede totalmente nova, ela não é uma rede híbrida, como em outros países foi desenvolvido o 5G, ou seja, o core da rede utilizando o 4G ainda e a parte de rede de acesso no 5G. Não, o Brasil houve uma definição regulatória estratégica de que as novas redes 5G seriam standalone. E além disso, né, ela definiu uma quantidade de espectro muito interessante para o desenvolvimento do 5G no país. Então, as portadoras que hoje são usadas, o tamanho do canal, né, a largura do canal, é de 100 MHz, o que significa que nós temos aqui no Brasil o melhor potencial, porque uma portadora de 100 MHz no 5G, ela consegue otimizar o potencial da tecnologia do 5G, que são os três pilares, né, altíssima velocidade, baixíssima latência e uma coisa muito importante, a alta capacidade que o 5G tem de fazer gestão, de gerir, né, dispositivos IoT. Para você ter uma ideia, né, um quilômetro quadrado, tipicamente uma rede 5G, é possível fazer uma gestão de 1 milhão de dispositivos IoT. Nossa.
Então, por exemplo, numa área rural, né, com uma cobertura, por exemplo, no agronegócio, isso é especialmente importante. Perfeito. E na indústria brasileira, né, porque a indústria 4.0 ela se desenvolve usando essa plataforma de 5G, especialmente por conta da baixíssima latência, o que permite, né, que as máquinas e os processos se comuniquem em tempo real. Eu queria até agora falar com a Luzia sobre a importância de ativações das Big Techs, né, em ações de inclusão digital, né? O que você pode deixar de dica, né? Como essas empresas podem, de fato, atuar na capacitação de professores, alunos? O que você vê desse contexto? A gente tem movimentos, em particular a gente tem uma grande Big Tech que trabalha conosco, preocupada em todo o range. Então nós temos soluções para a inclusão de crianças com alguma situação cognitiva precária, a questão visual, crianças que a gente sabe que por N motivos nós estamos com um movimento maior de crianças com autismo, TDAH, e as empresas estão identificando esse tipo de coisa e dando soluções para cada um desses nichos, porque só através da tecnologia você consegue ter escalabilidade, né? E tratar isso. Uma ou duas crianças dentro de uma sala de aula, o professor não tem condições de tratar one-to-one, né? Individualmente cada pessoa, e nós aprendemos de uma maneira diferenciada. Então, outra coisa que é muito interessante que está acontecendo, o que a gente chama de tarefas adaptativas. Então, Leandro é muito inteligente, ele faz a atividade A, eu faço e você faz. Só que Leandro é maior, está mais hábil, ele não vai fazer a mesma coisa que nós dois. Ele já vai para um nível de dificuldade e que vai estimulá-lo e não deixá-lo entediado, inclusive. E aí você tem um maior engajamento das crianças no próprio aprendizado, porque é o desafio no tamanho certo, não pode ser de mais, mas também não pode ser de menos. Então, essa evolução que a gente chama de educação adaptativa, também são coisas que estão sendo trabalhadas. E a gente fala das Big Techs, mas startups, todo mundo está colocando um pé em todas essas possibilidades. Então, tá uma evolução muito interessante. E existem investimentos, vamos dizer, intencionais do ponto de vista da educação com grandes empresas de tecnologia e plataformas educacionais também. Perfeito. E Leandro, você tem algum caso de sucesso, enfim, algum modelo de parceria entre Big Techs e operadoras, enfim, com o setor público ou privado, para você trazer de exemplo com relação à inclusão? Eu acho que esse processo está começando a se concretizar, especialmente no Brasil, né? A gente vê muitos início de iniciativas. A gente, logicamente, tem um processo em que todas as operadoras elas tiveram, em algum momento, né, parcerias, por exemplo, com a Meta, com o WhatsApp, para não cobrar, por exemplo, o tráfego de WhatsApp, né, de mensagens de WhatsApp. Mas eu acho que isso vai muito além, né? Eu sempre enxergo que eu vejo que as Big Techs elas estão numa camada, né, e que dependem muito da infraestrutura das operadoras. E hoje, né, o grande investimento que as operadoras fazem na rede, ele de certa forma ele é utilizado indiretamente, né, pelas Big Techs. Ou seja, essas indústrias são interdependentes, né, e então é natural que essas sinergias aconteçam, né. Mas eu acho que nós estamos ainda talvez no início de um processo, uma oportunidade. E eu acho que nós estamos numa fase de amadurecimento ainda. Isso não é só no Brasil, não. Eu acho que é a nível mundial, né? Porque as Big Techs se desenvolveram muito rápida, é muito recente esse desenvolvimento, né? Então você vai encontrar um case ou outro, mas ainda é muito pontual. Eu acho que isso vai florescer, eu diria, Márcio, em pouco tempo. Eu compartilho também dessa opinião. Luzia, agora olhando para as dificuldades que os executivos de TI têm para implementar, porque nós falamos bastante aqui sobre conectividade significativa, inclusiva, e no setor privado também existe toda essa questão. Eu queria que você pontuasse para a gente quais são esses principais desafios e as suas considerações sobre eles como dica para a nossa audiência. Perfeito. Quando nós comentamos sobre os nossos alunos, né, nós estamos falando da camada populacional, enfim, que tem maiores desafios socioeconômicos
de uma maneira geral. Do mesmo jeito que temos a oferta de refeições, inclusive em períodos de férias, em tecnologia não é diferente. Então, te dou exemplos concretos. Nós temos os processos que a gente chama de dados patrocinados. Então, se a criança está utilizando uma plataforma nossa, livros, leitura, matemática, inglês, todas as nossas plataformas educacionais, ela está utilizando fora do ambiente escolar, ela não paga nada. Nem ela, nem o professor, ninguém que acesse as nossas plataformas que não esteja no nosso Wi-Fi pode utilizar sem, por exemplo, ter nenhum custo adicional. Então, esse tipo de situação vai permitindo, inclusive dentro da casa, né? Porque a gente estimula também os pais a acompanharem, o engajamento dos pais na educação é um fator muito importante, e com isso você tem, inclusive, vamos dizer assim, extraoficialmente, adultos, pais dessas crianças, aproveitando, obviamente, de toda a infraestrutura que a gente tem no tocante do que é pedagógico, é óbvio. Então, esse é um dos casos que nós temos para a questão inclusiva. Dentro da escola fica muito mais fácil, né? Porque aí os equipamentos, toda a infraestrutura, aí é responsabilidade nossa mesmo, mas a gente expande isso para fora do ambiente escolar, para a criança continuar aprendendo. Muito bom. E todas essas novas oportunidades surgem, né, tanto para as operadoras quanto para os CIOs. E, Leandro, dentro do seu ponto de vista, né, que também está ali em alguns momentos em lados opostos, quais são as principais oportunidades que toda essa inovação está trazendo para a mesa para as operadoras? Olha, eu vejo isso como uma grande perspectiva de demanda para elas. Mas, ao mesmo tempo, né, eu acho que as operadoras têm um grande desafio, porque na medida que a tecnologia está avançando, e o 5G é um exemplo disso, é muito importante as operadoras entenderem e compreenderem, no detalhe mesmo, essas cadeias de valor, né, porque, na realidade, o produto não está pronto, né? Por mais que a tecnologia 5G consiga integrar, né, os IoTs, como eu falei, conectar as pessoas e as coisas, é importante entender como que essa conectividade, essas novas tecnologias como o 5G podem realmente fazer a diferença num processo produtivo. Uhum. Isso serve para a educação e serve para as outras verticais. Uhum. Eu acho que aí está a oportunidade, mas esse, de novo, é um dilema, é um desafio para todas as operadoras no mundo todo. Então, e muito se fala como é que se monetizou a rede 5G, né? Porque era uma promessa muito grande, né? E na realidade ela está começando agora. Então acho que já tem alguns casos interessantes no Brasil, na área portuária, na indústria, no agronegócio. E eu acho que isso, como eu falei, vai florescer muito mais. E eu acredito que o segredo aqui é sinergia. E o CIO tem que ter uma escutativa. Perfeito. Uma mente aberta, pensar fora da caixa e sair do mundo das telecomunicações ou da tecnologia da informação e descer e entender o que cada uma dessas verticais tem para ensinar, e aí sim a gente começa a ter um avanço no processo. E tem eventos como a FutureCon, que está aqui para ajudar esses executivos a se antenarem nos principais temas do setor. E chegamos ao final do nosso episódio, piscamos e já chegamos ao final. Um papo muito bom, muito conhecimento. Quero de verdade agradecer mais uma vez pela disponibilidade de vocês e abrir para as considerações finais, começando pela Luzia. Olha, mais de 30 anos aí em tecnologia, eu costumo dizer o seguinte: se nós estamos indo no caminho certo de agregar valor à sociedade, e eu não estou falando isso do ponto de vista econômico, eu estou falando do ponto de vista de evolução da sociedade, claro que econômico, mas não da empresa, dos indivíduos. Se a gente está crescendo como sociedade, numa sociedade mais justa, mais equânime, mais, enfim, que possa trazer realmente maior evolução no seu amplo conceito, eu acho que a Haiti está fazendo o seu papel certo. Se não, acho que a gente tem que repensar e antes de destruir o planeta, né? Perfeito. Muito obrigado, sempre muito bem-vinda. Leandro, muito obrigado também. Quero abrir para suas considerações finais. Márcio, eu que agradeço aqui, é muito bom estar aqui. Eu participo do FutureCon desde da primeira edição. O FutureCon, não sei se todo mundo sabe, mas nasceu lá no Paraná, né?
e eu estava lá como engenheiro na época de uma empresa estatal, e eu tive a oportunidade de participar do FUTECOM todos os anos, né? E agora eu fico muito feliz de ver como que nós estamos evoluindo. Eu acho que o país, eu sou otimista, eu acho que o Brasil está numa posição diferenciada. Recentemente até saiu uma pesquisa sobre a qualidade do 5G e as operadoras brasileiras estão bem posicionadas de uma forma que nunca estiveram, até eu diria, um momento histórico para o Brasil. Eu vejo um pouco de tudo que a gente conversou aqui. A educação é a base de tudo, né? A gente sabe disso. Por isso que é legal quando a gente fala, né? Conectividade e educação tem tudo a ver. Eu acho que um alimenta o outro. Para a educação evoluir, precisa da conectividade, e também a conectividade para evoluir precisa da educação, o conteúdo pedagógico. Eu acho que e o Brasil tem esses desafios da dimensão dos contrastes sociais. E o que a gente está falando aqui, na realidade, é levar um pouco mais de justiça social também para o nosso país, né? E dar oportunidade para todos os brasileiros. Quando a gente está levando a fibra ótica lá no interior do Amazonas, lá numa comunidade ribeirinha, é de arrepiar quando as pessoas percebem, que a gente percebe, né, que a gente está abrindo, na realidade, uma janela, né, de oportunidade para essas pessoas. Então a gente está nesse momento, e eu acho muito importante também esse alinhamento, né, de políticas públicas, seja a nível municipal, estadual e federal, seja a nível de setores diferentes. Como a gente falou da importância da energia para as telecomunicações, a gente tem uma discussão grande, por exemplo, o uso dos postes. As coisas estão todas conectadas e a gente precisa estar caminhando na mesma direção. E eu acho que depende muito de cada um de nós. E aqui a gente está fazendo nossa parte, compartilhando um pouco, né? E também aprendendo. Muito obrigado, viu, Márcio? Eu que agradeço, parabéns pelo conteúdo. Agradeço você também que ficou com a gente até agora e te convido para acessar digital.futurecom.com.br e também o portal itShow.com.br para conferir os outros episódios e toda essa jornada de conhecimento sobre o universo de TI e Telecom. Então acompanhe nossos próximos episódios e acesse o iTshow, seu portal de TI e Telecom.